Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra teve um início nada tranquilo. Nesse período, nosso planeta recém-formado colidiu violentamente com outro corpo celeste primitivo, aproximadamente do tamanho de Marte. Esse evento catastrófico gerou tanto calor e energia que ambos os corpos foram parcialmente derretidos, expelindo uma imensa quantidade de material fundido. Parte desse material foi lançada ao espaço, resfriando-se posteriormente para formar a nossa Lua. Esse impacto não apenas moldou nosso satélite natural, como também preparou o cenário para o Éon Adeano, uma era batizada com o nome do deus grego do submundo, Hades, refletindo o ambiente infernal e incandescente da Terra naquela época. A temperatura na superfície era tão extrema, algo em torno de 2.000 graus Celsius, que até as rochas se vaporizavam, transformando-se em uma atmosfera composta por gases e vapores minerais. Contudo, conforme o planeta esfriava gradualmente e a Lua recém-formada se estabilizava em órbita, algo inesperado começou a acontecer. A água líquida começou a se acumular na superfície da Terra. Hoje, estamos acostumados com nossos vastos oceanos, que cobrem cerca de 71% do planeta, equivalendo a cerca de 366 trilhões de galões de água. Mas na realidade, a presença de tanta água em nosso planeta é um verdadeiro mistério, considerando a sua proximidade com o Sol. Se olharmos para nossos vizinhos planetários, Mercúrio, Vênus e Marte, percebemos que eles contêm pouquíssima água, principalmente por estarem tão próximos do Sol, onde o calor intenso teria dificultado a retenção de moléculas voláteis. Então, de onde veio toda essa água que cobre a Terra? Embora o debate científico ainda esteja em curso, as teorias mais aceitas sugerem que nossa água teve origens externas. Ela provavelmente foi trazida por meteoritos ricos em minerais hidratados, poeira espacial e até pela ação indireta do Sol. A água não é, de fato, um recurso raro no sistema solar. Sua distribuição é apenas desigual. Por exemplo, a Lua Europa, de Júpiter, que é bem menor que a Terra, possui mais água do que o nosso planeta, graças à sua formação distante do Sol, em uma região mais fria e rica em gelo. A origem dessa água está relacionada à história do sistema solar. Tudo começou com uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira resultante da explosão de uma estrela, que se contraiu sob sua própria gravidade para formar o Sol. Ao redor do jovem Sol, formou-se um disco de poeira e gás chamado disco protoplanetário. O calor do Sol recém-formado e os ventos solares expulsaram para longe os elementos mais leves, como hidrogênio e hélio, deixando para trás materiais mais pesados, como ferro e silício, que formariam os planetas rochosos, incluindo a Terra. Embora a Terra tenha oxigênio em abundância, é o elemento mais comum em nosso planeta, ligando-se facilmente ao ferro e ao silício. O hidrogênio, essencial para a formação de água, foi empurrado para regiões mais distantes do sistema solar, contribuindo para a formação dos planetas gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, ricos em água congelada. Então, se a água não se formou diretamente na Terra, de onde veio o hidrogênio que permitiu que ela aparecesse aqui? A resposta está nos meteoritos que bombardearam nosso planeta, carregando minerais hidratados e moléculas de água em suas estruturas químicas. Embora os meteoritos tenham desempenhado um papel crucial ao trazer água para a Terra, essa origem não explica totalmente as características da água que encontramos hoje em nosso planeta. É nesse ponto que surge um detalhe intrigante. A composição isotópica da água terrestre não corresponde exatamente àquela trazida pelos condritos. Para entender essa discrepância, precisamos olhar mais de perto para o próprio planeta e suas rochas antigas. Embora pareça que os meteoritos condritos explicariam a origem da água na Terra, há um detalhe intrigante. A composição isotópica da água que temos em nossas rochas não corresponde exatamente à dos condritos. Quando falamos em composição isotópica, estamos nos referindo a diferentes formas de hidrogênio, os chamados isótopos. O hidrogênio mais comum é o prótio, com um próton e um elétron. Já o deutério, ou hidrogênio pesado, tem um próton e um nêutron, tornando-o mais pesado. O deutério surgiu principalmente durante o Big Bang e é encontrado em abundância nos condritos. Nossos oceanos, por exemplo, contêm uma quantidade significativa de deutério, mas curiosamente, a água que analisamos hoje nos oceanos não reflete com precisão a composição da água primitiva da Terra.
Primeiramente porque a água do oceano atual não está a 230 graus Celsius, como era no Adeano, e também porque ela existe sobre a superfície há cerca de 4,4 bilhões de anos, sofrendo diversas alterações ao longo do tempo. Para compreender como era a água no passado mais remoto, precisamos olhar para outro lugar, as rochas do manto da Terra. Quando os oceanos de magma começaram a se solidificar e formaram uma crosta rochosa, nem toda a água do magma escapou para a atmosfera. Parte dessa água ficou presa nas profundezas da Terra, no manto. Com o passar dos milênios, processos como a tectônica de placas trouxeram pedaços do manto para a superfície, permitindo que os cientistas estudassem o hidrogênio contido nessas rochas, e o que eles encontraram foi surpreendente. O hidrogênio das rochas do manto é muito mais leve que o encontrado nos oceanos. Isso levanta a pergunta: por que nossas rochas possuem um hidrogênio mais leve, se os condritos que nos bombardearam eram ricos em deutério? Essa discrepância gerou inúmeras pesquisas nos últimos anos. Alguns cientistas identificaram um tipo especial de meteorito, chamado enstatito, que apresenta hidrogênio mais leve. No entanto, a quantidade desses meteoritos seria pequena demais para explicar o volume de água leve nas rochas da Terra. Em 2021, uma nova pista surgiu. Foram analisadas amostras coletadas de um asteroide, e nelas encontraram um teor surpreendentemente alto de hidrogênio leve. Para testar a origem desse hidrogênio, os pesquisadores realizaram experimentos com cristais de olivina, expondo-os a uma simulação do vento solar. Depois dessa exposição, os cristais apresentaram uma crosta rica em água leve, semelhante ao que foi observado nas amostras do asteroide. E de onde vem essa água leve? A resposta é fascinante: do próprio Sol. O vento solar, composto por partículas carregadas como prótons, viaja pelo espaço. Quando esses prótons atingem partículas de poeira, podem capturar um elétron e formar hidrogênio leve, próton plus elétron. Se esse hidrogênio interage com o oxigênio presente na poeira espacial ou em meteoritos, formam-se moléculas de água. Quando essas partículas colidem com a Terra, carregam consigo água leve, que acaba incorporada ao manto ao longo do tempo. Resumindo, a história da água da Terra é mais complexa do que se pensava. Durante o Adiano, acumulamos uma quantidade significativa de água leve, conhecida como água normal, que ficou armazenada nas rochas do manto. Posteriormente, a água pesada dos condritos continuou a chegar e, com o tempo, encheu nossos oceanos. Assim, a água que bebemos hoje resulta de uma combinação única: partículas do Sol, poeira espacial e meteoritos. Essas partículas viajaram pelo cosmos, fundiram-se no nosso magma e, finalmente, ajudaram a formar os oceanos e a vida na Terra. Em essência, a origem da nossa água é uma incrível dança entre o espaço, o Sol e os pedregulhos que caíram do céu. E você, já parou para pensar de onde veio toda essa água? Quem sabe você tenha uma teoria revolucionária que ninguém jamais conseguiu